Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Walter Silva, sou administrador e também professor. Neste vídeo nós vamos falar sobre um tema que pesa bastante no bolso de todo mundo. Eu estou falando das dívidas e a Jovem Pan trouxe um dado alarmante e a gente vai trabalhar um pouco esse tema nesse vídeo. 79% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo a matéria da Jovem Pan. Essa notícia revela um dado perturbador. 79% das famílias brasileiras estão com a corda no pescoço quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é dívida, mau planejamento, crise mundial, consequências da pandemia, compras desordenadas, comprou no momento errado. A gente vai ver um pouquinho de tudo isso nesse vídeo e eu quero lá no final apresentar para vocês uma forma que não é tão simples, porém essa forma de você sair das dívidas ou quem sabe evitá-las, isso se você conseguir colocar em práticas hábitos, bons hábitos que irão construir em você uma mentalidade que vai ajudar você a evitar adquirir novas dívidas ou quem sabe até sair dessas dívidas que você está nesse momento. Então, nós preparamos um material aqui bem interessante para todo mundo. E antes de a gente entrar diretamente no tema, eu só queria pedir que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário que é muito importante para que o nosso canal ganhe relevância no YouTube, tá bom? Eis a matéria da Jovem Pan: 79% das famílias brasileiras estão endividadas, aponta o CNC. Esse patamar é considerado o pior desde o início da série histórica em 2010. O número de inadimplentes que não conseguem pagar as dívidas também cresceu, tá? O número de brasileiros endividados atingiu um novo recorde agora em agosto de 2022, atingindo seu pior patamar desde 2010 ao passar de 78% para 79% do total de famílias no país que estão, de algum modo, endividadas. Esses dados foram colhidos com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E aí a gente continua dando aqui uma visão geral na matéria. Segundo o Conselho Nacional do Comércio, em agosto, 19,4% das famílias endividadas recorreram aos carnês, aos cartões de loja do varejo, um aumento esperado em 0,5% em comparação a julho. De acordo com os especialistas do mercado financeiro, o Auxílio Brasil ajudou o brasileiro, mas não aliviou as contas das famílias mais pobres do país. E a incerteza da continuidade do benefício para 2023 gera preocupação para as famílias das classes C, D e E. Grande parte do orçamento do brasileiro está sendo desviado para a compra de alimentos. E segundo os dados do IPCA 15, esses alimentos comprados em supermercado para o consumo do domicílio acumularam um aumento de 17,37% nos 12 meses encerrados em agosto. E todo mundo sabe que esse dado aqui, que essa história da cesta básica é o que realmente mais pesa no bolso da gente, no bolso do trabalhador. É a cesta básica, é a energia, é o gasto com internet, é o gasto com transporte. Mesmo que você não tenha um carro, mesmo que você não tenha uma moto, você gasta bastante dinheiro para se locomover, tendo em vista que você paga transporte público, tendo em vista que você pode pegar aí um Uber, e todos esses serviços de meses para cá, devido às consequências da inflação global, eles estão bem mais caros. Isso é notório para todo mundo. Existe um esforço do governo para baixar o custo do combustível e a gente viu isso acontecer. Aqui, por exemplo, no Ceará, a gasolina saiu de R$ 7,98
para 4,75. Nós estamos abastecendo em alguns postos aqui em Fortaleza, esse valor já é comum, 4,75. Então, foi uma redução bem considerável. Porém, essa redução ainda não atinge aí as necessidades que a gente gostaria, principalmente nos alimentos. E muitos estão bem mais caros, como é o caso do leite e seus derivados, como é o caso da carne e seus derivados. Então, várias questões estão por trás dessa questão do endividamento e a gente vai analisar algumas delas. Eu preparei para a gente entender aqui um mapa, um roteiro para o nosso entendimento, tá? 79% das famílias estão endividadas. A primeira razão, e talvez seja a causa de toda essa questão, é que nós estamos, nesse momento, vivenciando uma taxa de juros a mais alta do mundo. O Brasil hoje possui a taxa de juros mais alta do mundo e a gente confirma isso em várias matérias. Eu estou aqui com o G1 e o ranking dos juros reais no mundo. O Brasil está em primeiríssimo lugar. O juro real é aquele juro descontado à inflação projetada para os próximos 12 meses e o Brasil está com um juro real de 8,52%, tá? E por que esse dado é importante? Porque as instituições financeiras, quando elas vão oferecer crédito, quando elas vão negociar uma dívida, eles trabalham com a projeção da inflação e dos juros reais. Então, tudo isso é colocado na conta, logicamente acrescido ao spread bancário, que é o custo das operações de cada banco, tá? E não se engane, não existe operação bancária de financiamento, de transferência de crédito ou de abertura de crédito que não seja tarifada. Todas elas são. E tudo isso pesa no endividamento das famílias. Então, nós estamos vivendo nesse momento um momento que não é adequado a você contrair dívidas, tá? E quem pode nesse momento evitar contrair dívidas, evite, porque você vai estar pagando a taxa de juros mais alta do mundo, tá certo? E aqui, continuando na matéria do G1, a gente vê o seguinte, ó, nós estamos nesse momento com a taxa Selic em patamares muito altos, 13,75%, e já existe aí uma ideia de que o Banco Central vai aumentar ainda um pouco mais essa taxa de juros, ou pelo menos mantê-la por um período maior. Numa fala recente essa semana, o presidente do Banco Central tirou da cabeça dos investidores que ele iria baixar a taxa de juros. E isso fez inclusive com que a Bolsa de Valores brasileira caísse, vários ativos aqui caíssem e o dólar subisse de valor. Porque quanto mais altos são os juros reais, mais há interesse em investidores lucrarem desses juros. Eles vão colocar dinheiro no Brasil, principalmente investidores internacionais, para lucrar com os rendimentos desses juros investidos. Quando a taxa começa a cair, aí os mercados vão buscar liquidez, por exemplo, na bolsa, nas criptomoedas, em mercados de renda variável, onde você tem um risco maior, porém você tem um retorno maior também, tá? Para você entender esse contexto dos juros. Então, uma das principais causas por nós estarmos nessa condição, 79% das famílias brasileiras endividadas, é estarmos vivendo nesse momento a taxa de juros mais alta do mundo, tá certo? E aonde essa taxa de juros impacta? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro lugar nos financiamentos, no cartão de crédito e nos carnês. Financiamento de carro e casa, tá? E aqui eu fiz, para a gente ter uma ideia, eu fiz um simulado aqui das taxas de juros que a gente encontra no Brasil hoje. Para você ter uma ideia, uma pesquisa básica aqui no Google, tá? Você paga em média 1,19% para financiar um carro novo por mês e para financiar um carro usado, 3%. Aí você diz assim, mas como é grande essa diferença do novo para o usado? É verdade. E por que isso é assim?
O carro novo, ele tem a garantia de fábrica, ele tem a garantia que se o cara não pagar, o banco vai lá, recupera via ação judicial e põe pro leilão e tal. O carro usado, a gente tá vendo no Brasil e no mundo inteiro o carro custar muito mais caro do que o carro novo. Inclusive já existem alertas aí de especialistas de comércio internacional falando que essa bolha dos preços dos carros usados, ela vai estourar e os preços vão derreter. Então existe um mercado paralelo que aumentou bastante o preço dos veículos usados no Brasil e no mundo, porque existe falta de insumos. Dentre os principais insumos que estão faltando são os chips de computador que são utilizados hoje na fabricação dos carros 0 km. Então, quem tem um carro usado, eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, picapes pequenas como Saveiro, Estrada, esses carros passaram a valer 3 vezes o valor deles, do ano daquele carro, tá? Para você ter uma ideia da escassez desse tipo de veículo. Furgão, como uma Fiorino, também aumentou muito o preço. Carros como o Gol, que valia 60 mil reais, teve épocas agora em 2022 que ele foi negociado a 90 mil reais. Então você tem aí exemplos que são bastante chamativos da especulação em cima do preço. Então você está vendo que existe, devido consequências da pandemia, do fechamento das cadeias produtivas pelo mundo afora. Inclusive nós ainda estamos vendo aí na China várias cadeias produtivas paradas devido a questões internas, como uma seca severíssima que está acontecendo lá na China, produção, o porto de Xangai, que passou aí quase 3 meses fechado completamente em lockdown devido a novos casos de Covid que surgiram lá na China. Então nós estamos vendo aí também uma bolha imobiliária lá na China. Tudo isso está impactando o mundo. A altíssima inflação na Europa, chegando a 2 dígitos. Também nos Estados Unidos, inflação demais, tão alta, mais do que há 41 anos atrás. O mundo está de cabeça para baixo, tá? Por que que, segundo o FMI, o Brasil e o México são os únicos que estão caminhando em direção a sair de uma crise mais forte em relação ao mundo? Exatamente por terem tomado essa decisão de aumentar a taxa de juros para patamares mais altos, para evitar diminuir o aumento no consumo. Quanto mais consumo, mais juros, mais inflação. Quando há uma demanda maior do que uma produção, a tendência é a inflação, os preços explodirem. Foi exatamente o que aconteceu no mundo, tá certo? Então, vamos entender aqui, voltando para o nosso mapa. Financiamento impacta diretamente no preço do carro, a gente já falou aqui. Taxa de juro para carro novo 1,19, tá? 1,19, e para carro usado 3% ao ano. Aí eu fiz uma simulaçãozinha aqui para você entender qual o impacto disso no seu bolso. Se você pega um veículo de 70 mil reais e você não dá nada de entrada, e hoje é só o que tem por aí, um veículo 0 quilômetro, tá? Você financia ele em 48 meses. E aqui você pode colocar moto, carro, tá? Para a gente ter uma ideia mais generalizada aqui, para você ter uma ideia de como o juro vai impactar na sua vida, no seu bolso e no endividamento dessas famílias. Se eu colocar a taxa menor, que é uma taxa média, a matéria fala que é uma taxa média segundo o portal iDinheiro, tá, pessoal? A gente vai já entender aí um pouquinho mais sobre essa questão. Pegando a taxa média e colocando no simulador aqui do próprio site iDinheiro, financiando em 48 meses, você tem aqui um total pago no financiamento de R$ 92 mil. R$ 92.289. Você financiou 70 mil, juro de 22.289. Aqui não estão inclusos ainda o TAC, que é a taxa de abertura de crédito, que vai ser colocado aí. Não está acrescido o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que será acrescentado também nesta conta. Então, essa continha aqui, ela vai aumentar um pouco mais ainda quando você vai
para financiamentos reais. E dependendo do banco que você utilizar, você vai ter uma taxa um pouco maior do que essa, ou talvez um pouco menor, dependendo aí do seu score, de como é o seu crédito pessoal, tá certo? Aí você vai ter aqui numa simulação uma taxa mensal de R$ 1.922 para pagar em 48 meses se você não atrasar nenhuma prestação desse financiamento. Se eu pego o mesmo carro e aí eu ponho uma taxa de juros de 3%, como está apresentando aqui na matéria para carro usado, olha o tamanho do rombo que fica isso daqui. Eu financiei R$70 mil e vou pagar R$132 mil, quase 133, R$132.981. Eu tenho uma prestação de R$2.770. Então, se você vai financiar carro, qual é a melhor situação? Você dá uma entrada substancial. Não adianta você dar uma entrada de 10%. Essa entrada vai ser totalmente devorada pelos juros. Uma entrada de pelo menos 30% em diante sobre o valor do bem que você está financiando já diminui um pouco o impacto de juros sobre o financiamento que você vai estar fazendo, tá certo, pessoal? Então tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis, tá? Aqui a gente tá vendo também, olha, quando a gente volta para o nosso mapa, financiamento de casa, qual é a taxa média que é cobrada ao ano e ao mês, segundo o Banco Central, para financiamento imobiliário. No Brasil, a Caixa Econômica é a que cobra menos, 0,79% ao mês, que dá 9,93% ao ano, tá? A gente fizer na simulação aqui, ó, vamos colocar aqui uma taxa de juros de 0,79% ao mês, num financiamento de 30 anos, tá? De 30 anos, vamos dividir aqui na nossa calculadora, na taxa da Caixa Econômica, que é a mais barata, você pagando sem atrasar nenhum mês, tá, pessoal? Nenhum mês, sem atrasar nada. Vou colocar aqui um imóvel de R$200 mil, tá? R$200 mil. R$200 mil, que é um imóvel baratinho. Baratinho, só pra gente ter uma ideia, tá bom? Vamos colocar aqui uma entrada de R$20 mil, que é o que a Caixa Econômica pede, 10%, tá bom? Vamos calcular aqui, tá? Vamos lá. Ó, financiei 200 mil, dei uma taxa de entrada de 20 mil e o meu financiamento, no final dos 360 meses, 30 anos, eu vou pagar R$543 mil. Financiei 180 mil e vou pagar de juros R$363 mil em cima do financiamento. Aqui eu não estou colocando cartório, escritura, ITBI e os impostos para você fazer o financiamento imobiliário. Tá bom? Não estou colocando nada disso. Tudo isso ainda vai ser acrescido dessa conta, tá bom? Então vamos lá entender, tá? Então, financiamento. Outro vilão muito perigoso aqui é o cartão de crédito. A galera gosta muitas vezes de usar o cartão de crédito de forma desordenada, compra mais do que o que recebe, compra mais do que o que pode pagar, e aí na hora de pagar a fatura, o que acontece? Corre pro mínimo, vou pagar o mínimo e aí eu mantenho meu cartão em dias. É a armadilha que mais o mercado financeiro gosta. As administradoras de cartões de crédito, elas adoram pegar você pagando o mínimo. Ela até te oferece, pague o mínimo, ou então parcele a sua fatura. Quem já não recebeu essa proposta? Parcele a sua fatura, porque vai ser legal e tal. Você vai cair nessa armadilha? Vamos ver quanto é que fica aqui os juros rotativos do cartão de crédito, segundo o site Poder 360. 370,4% ao ano. É, meu queridinho, 370% ao ano é o que você vai pagar de rotativo no cartão de crédito se você pagar apenas o
mínimo. Isso aqui é impagável. Sabe o que é impagável? Você nunca vai conseguir pagar 370,4% ao ano, porque você não ganha isso. O seu salário não corrige assim, a inflação não é assim, mas eles cobram exatamente isso, porque a administradora de cartão de crédito, ela vive de ganhar juros. Ela empresta aquele dinheiro, ela proporciona aquele crédito, mas na verdade, quem paga em dias não está gerando para ela. Ela ganha taxa na venda lá da loja, ganha uma pequena taxa em cima de você na hora que você parcela o cartão, na hora que você passa o cartão ela ganha. Porém, ela ganha mesmo de verdade é quando o pessoal atrasa. É quando o pessoal não paga o total da fatura, certo? Então, fica ligado nisso. Cartão de crédito é para ser usado no valor que você pode pagar dentro da sua condição financeira e jamais você pode e deve deixar de pagar o total daquela fatura, tá certo? Olha, o cliente entra no rotativo quando ele não paga o valor integral da fatura até a data do vencimento. Essa é a modalidade mais cara disponível no mercado. Seu uso é recomendado somente para emergências. E eu vou te falar uma coisa, aqui a emergência tem que ser a emergência. Mas é aquela emergência mesmo. Um dia desse eu estava aqui numa rede social aí, e tinha uma propaganda de um cartão, que eu não vou dizer o nome por uma questão de ética comercial, e um bocado de jovem, o cartão do rolê. O cartão do rolê. Você que é jovem, peça o cartão do rolê. Cara, você está se suicidando financeiramente. Você está botando uma corda no pescoço e está dizendo assim, eu nunca mais vou ter meu nome limpo do SPC e do Serasa. Você não vai poder pagar a conta do rolê. Você não vai poder pagar essa conta. Então, você precisa ter sabedoria. E essa é uma armadilha que muitos jovens estão caindo hoje, que é a facilidade de você tirar cartão de crédito em bancos digitais. É muito fácil. Só que a maioria dos jovens, infelizmente, ainda não tem uma educação financeira estabelecida. Até porque no Brasil isso é quase você dizer aí um palavrão, você falar em educação financeira. Porque as pessoas, os poderosos, eles não querem que o povo tenha educação financeira. Que o povo saiba fazer esse tipo de conta que eu estou ensinando para vocês aqui. Eles não querem que isso aconteça. Eles querem que você se ferre. Que você viva com uma cuia na mão, dependendo do estado, dependendo aí de juros e juros e juros. E você vai viver a vida inteira escravo dessa situação. Tá certo? Então vamos se ligar. 370% é um percentual impagável. Não caia nessa armadilha. Vamos continuar aqui. Carnês, olha aí. A matéria da Jovem Pan falou que no mês de agosto muita gente foi se endividar mais ainda nos carnês e nos cartões de loja de varejo. Lembra daquela propaganda lá de uma loja de sapato que você conhece? Aqui no nosso estado tem uma loja de sapato muito tradicional que ela faz uma propagandazinha lá que você compra sem entrada e sem juros em 30, 60, 90, 120, sem entrada e sem juros. Aí o cara vai lá, compra o que ele não precisa e fica devendo e não consegue pagar. Essas lojas que oferecem crediário próprio são verdadeiras armadilhas para quem não sabe fazer gestão financeira de quanto ganha, de quanto pode comprar e de quanto pode bancar ali de dívida mensal, certo? Porque o crédito é mais fácil. Você chega lá, você põe um CPF, você não está devendo, teu nome não está sujo, eles liberam o crédito. Começa com um pouquinho, você vai criando gosto, daqui a pouco aquele pouquinho vai aumentando, e quando você pensa que não, você tem um crédito que você não consegue pagar, tá? Então fica ligado, e aí eu trouxe mais um exemplo para você entender como é que funciona a história do carnezinho gostoso. Lembra da propaganda da Luísa Trajano, da Magalu, quando ela agora no mês de agosto, mês de julho, agosto, pediu o pessoal, até pelo amor de Deus, para ir lá na loja da Magazine Luiza, comprar, né? Vá lá na loja, compre, nós temos aquele carnezinho gostoso e a gente ainda vai até te dar um desconto aí nos juros, né? Para você levar aquela comprinha do carnê gostoso. Pronto,
o Estadão fez uma matéria do impacto desse carnezinho gostoso da Magalu, e ele já traz aí na capa da manchete, né, a estampa da manchete, dizendo o seguinte: o carnezinho gostoso da Magalu pode triplicar o preço do celular. Essa semana a Apple lançou o iPhone 14. O que tem de gente que vai se endividar até o pescoço para comprar o iPhone 14, cara, não tem conta. A galera vai se enforcar. E isso é um absurdo. Eu vou pagar aí mais de 10 mil reais num aparelho telefônico, quando eu posso usar o que eu tenho, que faz, vou dizer a mesma coisa porque eu estaria sendo leviano, mas ele me atende. Então, se ele me atende, eu continuo com ele, tá? Quando ele parar de me atender, eu vou lá e compro um dentro das minhas condições. Mas vamos lá entender aqui o que o Estadão está dizendo do carnezinho gostoso, o carnezinho gostoso da Magalu, né? Que ferrou muita gente agora com um jurozinho gostoso também da Magalu. Olha aí que coisa legal. Samsung, celularzinho com 200% de juros no carnezinho gostoso da Magalu. Em um relato no site Reclame Aqui, um consumidor diz que comprou um celular de 600 por R$ 1.800 parcelado no carnê. A cobrança representa juros de 200%. Olha que loucura, gente. O carnezinho gostoso da Magalu. A geladeira com juro de 96% em cima. O produto que custava R$ 3.465 à vista passou a R$ 6.800 no parcelamento em 18 vezes. Então você está vendo o tamanho da armadilha que é você comprar no carnezinho gostoso? Olha a taxa de juros aqui, gente, ó. Olha isso aqui, ó. De acordo com dados do Banco Central referente a julho, os juros do cartão de crédito parcelado podem chegar a mais de 300%. Julho, eu estou falando aqui, mês agora de agosto, deu 370%. Já a taxa para aquisição de bens e serviços, que inclui os crediários, varia entre 3,34% a 182% ao ano. Meu amigo, é uma pancada para ninguém dizer que não dói, né? Mas tem de fazer uma análise e filtro, pois tem muita diferença entre as instituições, diz o analista financeiro Carlos Castro, certo? Então, ele aqui apresenta os motivos pelos quais a Magazine Luiza, precisa cobrar essa taxa de juros. Ela pode cobrar a taxa de juros que ela quiser e o Banco Central permitir. A questão é, eu não sou obrigado a comprar nessa condição. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa situação aqui, para vocês terem uma ideia diante aqui do nosso mapa, né? Os carnezinhos. Aí como é que a gente sai dessa situação? Primeira coisa que eu preciso ter, pessoal, diante desse contexto todinho, vocês viram que eu apresentei aqui o caos, né? O caos dos juros no Brasil, tá? As armadilhas estão aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer, tá? E aí eu nem coloquei aqui, faltou muitas parcelas, né? As parcelas de 18 meses. E eu nem coloquei aqui uma coisinha que eu vou colocar aqui, ó, que eu esqueci de colocar. Empréstimos. Olha, e um dos lugares mais fáceis de você pegar empréstimo pessoal é no Nubank. Nubank, empréstimo pessoal. No aplicativo, muita gente vai lá, solicita o seu empréstimo, rapidinho, você pega lá. E não é só o Nubank não, eu não estou colocando o Nubank como bandido dessa história não. Ele está lá para emprestar, é um agente financeiro, ele é um banco, ele trabalha, ele oferece crédito, compra quem quer. Compra quem quer. Ah, compra quem quer. Não estou dizendo que o Nubank está errado, eu estou dizendo que você precisa avaliar as consequências dessa compra de dinheiro. Você não está comprando crédito, você está comprando dinheiro, e dinheiro custa caro. Quem vende dinheiro vende caro, tá? Crédito custa muito caro no Brasil. É a maior taxa de juros do mundo. Não esqueça disso nunca. E aí ele diz que o pagamento pode ser parcelado em até 24 meses, 2 anos.
2 anos. Ele te dá uma carência de 90 dias. Show de bola, 90 dias, né? Muita gente tá caindo nos consignados da vida, se endividando, sem ter como pagar. E aí a taxa de juros, show de bola, 0,95 ao mês. E se for atrás, para ser bem franco, é uma das menores do mercado financeiro em relação a empréstimo pessoal, o Nubank opera. Uma das menores. Mas não significa dizer que é barato, por mais que seja uma das menores. Essa conta que você precisa fazer para você entender aonde você está entrando nessa questão aí do endividamento, tá bom? Então, eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas é necessário a gente falar sobre isso. Vamos lá. Organização financeira. O que é que precisa ser feito? Primeira coisa, uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Você pega, se você trabalha em carteira assinada, você ganha, R$2.000 por mês, você precisa ter, segundo os principais institutos de educação financeira do mundo, uma reserva de emergência. Ela precisa ser de 6 a 8 meses que você tem que guardar para dizer que está protegido para uma eventualidade, uma doença, um falecimento, um acidente, um desemprego, tá? Uma situação assim. Se eu ganho R$2.000 por mês, eu preciso ter entre 12 e entre R$16.000 guardado no banco. Quanto tempo eu vou gastar para construir essa reserva de emergência? Você vai definir um percentual desses R$2.000 que você vai guardar todo mês. E é o que eu te disse lá no começo do vídeo. Você tem que construir hábitos. E hábito é uma coisa que exige empenho. Da mesma forma que eu gasto aqui bastante tempo e energia para gravar os vídeos e colocar no YouTube, e às vezes pouquíssimas pessoas assistirem, né? Porque a gente não entende como é que funciona bem o algoritmo das redes sociais. Como tem vídeo que a gente coloca e muita gente assiste. Ninguém sabe. Da mesma forma que eu preciso dessa consistência, nesse meu hábito de construção do canal, você precisa ter um bom hábito ou um hábito de guardar, de poupar. E para poupar, você não precisa ter muito dinheiro. Você pode começar a poupar com R$5, com R$10, com R$20, com R$50. O que você precisa é de consistência. Ah, mas eu ganho 2.000, mas eu gasto 1.800, só vai sobrar 200. E desses 200 eu tenho que tirar isso, ainda tenho que tirar aquilo. Quanto tempo eu vou passar para chegar na minha reserva de emergência? Meu amigo, não olhe nessa ótica. Se você olhar nessa ótica, você não vai começar nunca. Olhe na ótica que se eu começar com 10 e daqui a 30 dias eu colocar mais 10, serão 20. E aí vai se multiplicando. E não se esqueça que da mesma forma que o juro trabalha contra você, ele também trabalha a seu favor. A taxa Selic, que é 13,79% ao ano, essa taxazinha aqui, que a gente tem aqui no Brasil, ela equivale a 13,50% do CDI. 100% do CDI é 13,50%. Ele vai te dar de rentabilidade 13,50 em cima daquilo que você vai guardar também. Então você vai estar usufruindo juros sobre juros. Os juros trabalham contra você e também trabalham a seu favor, tá? Nunca esqueça disso. Por isso que é importante começar. Começar é a melhor decisão. Comece a guardar a sua reserva de emergência. Aonde? Num CDI. O próprio Nubank tem um CDI que paga 100% ao mês, tá? Você tem aí o PicPay, você tem o PagBank, você tem o Mercado Pago, você tem o Banco Inter, você tem dezenas e dezenas no mercado de opções para você guardar esse dinheiro com liquidez diária, liquidez a qualquer momento. Eu posso tirar esse dinheiro a qualquer hora. Nunca faça reserva de emergência com o dinheiro preso. Nunca faça reserva de emergência com dinheiro preso. Reserva de emergência, o nome está dizendo. Precisei, é o emergência, eu saco a qualquer momento. Então a sua reserva de emergência tem que estar num produto financeiro que tenha liquidez diária. Você pode sacar
a qualquer momento, tá? Segundo lugar, planejamento. Tem que aprender a avaliar a compra. Eu preciso disso agora. Isso vai me trazer algum ganho naquele momento. Isso aqui é apenas um objeto de vaidade. Se for, não tem problema. Eu posso pagar pela minha vaidade? Pode. Então compra. De preferência à vista. Você não vai estar acumulando dívida. Ah, mas é vaidade, eu não posso comprar, eu vou financiar. Você está se suicidando financeiramente. Você está morrendo financeiramente. E aí você vai abrir a porta para um monte de problema. No teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na tua cabeça. Tu vai ficar perturbado, tu vai ficar pirado da cabeça porque tu não vai ganhar dinheiro para pagar a conta. Aí o pessoal começa a ligar, o pessoal começa a cobrar e manda mensagem. E aí você perde o controle da sua vida, tá? Então sempre avalie a compra. Seja de uma casa, seja de um carro, seja de um celular. Não caia em armadilhas. Eu gravei uns dias atrás um videozinho curto aqui no canal e coloquei como a gente é tentado num supermercado, por exemplo, comprar coisas que a gente não precisa, né? Sai de casa, leva uma lista feita daquilo que tu realmente precisa comprar. E se lá der vontade de comprar alguma coisa que não estava na lista, avalia a compra. Avalia se aquilo ali é necessário, beleza? E nunca compre por impulso. O pessoal que gosta de vendas, eles vão me matar por isso, né? Porque eu sou vendedor também, muitos anos da minha vida, e a gente entende na venda que venda é momento. Se eu não encantar o cliente naquele momento, se o cliente não se sentir ali quase seduzido pelo meu produto, ele não compra. Se ele for comprar depois, ele pensa. E se ele pensar, ele vai botar outras coisas. Se você pensar, você não cai na armadilha. Não cai na armadilha, tá? Não cai na armadilha. Vou dar um exemplo particular meu. Há poucos meses atrás eu comprei um carro. Comprei à vista, tá? Nas negociações das minhas criptomoedas, eu peguei o saldo que eu tinha em cripto e comprei o carro à vista. Eu poderia ter feito um financiamento e ter comprado um carro bem melhor, bem mais caro, bem mais novo. Mas diante do contexto do financiamento brasileiro hoje, do cenário global, da macroeconomia, de uma grande crise financeira que a gente está vivendo e a gente não sabe quando vai sair, milhares e milhares de empregos podem ser perdidos ao longo do resto de 2022 e 2023, tá? O Brasil não vai ficar 100% isento dessa crise global. Nós vamos sentir muito menos, é bem verdade isso. Porém, a crise está aí, ela está se avolumando, né? O risco de uma guerra mundial, tudo isso pode pesar na economia do mundo inteiro, tá? Se a gente tiver um colapso imobiliário na China, um colapso de energia na Europa e um colapso financeiro nos Estados Unidos, a gente vai estar com uma tempestade perfeita para que o mundo entre num colapso financeiro. E nós nunca vimos isso acontecer na história da humanidade. E isso pode acontecer pela primeira vez. Isso não é terrorismo psicológico, isso é realidade. Isso é realidade, tá certo? E eu resolvi comprar um carro mais simples. Comprei um carro, um Peugeot, que muita gente esculhamba, não presta, uma porcaria. Comprei um carro tecnológico, carro completo, com todos os itens tecnológicos que eu gosto de ter num carro, por um valor 40% mais barato do que um Gol, que não tem quase nada, por exemplo. E eu tenho um carro que eu comprei à vista e eu não estou devendo nada dele para ninguém. Então você pegou aí a filosofia do nosso vídeo, tá bom? Então, pessoal, pra gente terminar, eu queria muito agradecer quem ficou comigo até aqui. Grava esse vídeo, guarda ele para você, assiste quantas vezes você precisar, mas tenta colocar em prática para você sair da dívida. Estabelece princípios, estabelece necessidades, estabelece prioridades, paga a dívida que for mais cara logo e vai pagando as dívidas mais baratas depois. Infelizmente, quem está mergulhado em dívidas tem que tomar essa medida. A dívida mais cara sempre vai ser o cartão de crédito, sempre vai ser o cheque especial, sempre vai ser o financiamento. E as dívidas mais baratas você vai negociando e vai pagando. Saiu da dívida? Por favor, não faça outra. Não faça uma dívida enquanto você não quitar a dívida anterior que você fez. Não acumule dívidas, tá bom? Então, para que o nosso vídeo não fique muito grande, a gente já está aí com um vídeo de quase 40 minutos. Essa é uma aula espetacular que você raramente vai ver no YouTube, tá? Raramente você vai ver uma aula dessa no YouTube de graça, principalmente de graça.
Então, guarda para você esse vídeo. Isso aqui, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade e é a sabedoria que Ele me deu aqui para falar para vocês nesse vídeo, beleza? Então, grande abraço para todos, se inscreve no canal, deixa o like, o comentário, nos ajuda a crescer. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Walter Silva e este é o canal Cripto com Fé. Grande abraço para todos, valeu, até o próximo vídeo.